Fala galerinha, sou o professor Paulo André de Matemática e vamos dar continuidade à Matemática 1, que é a álgebra da primeira série. Hoje iremos abordar o capítulo 11, que é o estudo da função quadrática 3. Titio, qual é a diferença desse capítulo para os capítulos anteriores de função quadrática? Que nesse a gente vai aprender a diferenciar o valor máximo do valor mínimo. Show de bola? Então o tio colocou dois gráficos bem facinho para você entender aí na sua casa. Qual a diferença dos dois? Primeira coisa, se você prestar atenção e retomar o que a gente estudou no capítulo anterior, se a concavidade está voltada para baixo, titio, é porque o A é menor do que zero, ele é negativo. Opa, titio, se o A é menor do que zero, nós iremos ter o ponto máximo. Olha só o ponto máximo. E esse ponto máximo, titio, ele tem uma coordenada do Y, que é o Y-vértice. E esse Y-vértice é o valor máximo que a minha função pode assumir. Tio, e o x do vértice? Ah, muito bem, gostei da pergunta. O x do vértice é o valor para obter, para alcançar, para atingir aquele máximo. Entenderam a jogada? Então, se o titio quiser assim, o valor máximo é o y do vértice. O valor para atingir o máximo é o x do vértice. Tio, dá um exemplo aí na prática. Eu vou dar. Por exemplo, calcule o lucro máximo. Opa, se ele está pedindo o lucro máximo, eu vou atrás do y do vértice. Tio, e como é que seria a pergunta, mesmo envolvendo lucro, se fosse atrás do x do vértice? Vamos ver. Ele ia perguntar assim, ó. Quantas peças são necessárias eu produzir para atingir o lucro máximo? Opa! Ele não está pedindo lucro máximo, ele está pedindo algo para alcançar, atingir esse lucro máximo. Aí sim seria o x do vértice. Show de bola? Tio, qual é a diferença do máximo para o valor mínimo? A diferença é só no gráfico em si. Vamos aqui, ó, para o valor mínimo. Tio, os mesmos pontos, tá certo? Ó, só que agora não temos mais ponto máximo, nós iremos ter o ponto mínimo, tá certo? E esse ponto mínimo, independente se é no primeiro gráfico ou no segundo gráfico, tá lá no vértice que a gente aprendeu. Show de bola? Galerinha, presta atenção na jogada. Lá a gente viu que tinha um ponto máximo. Aqui nós iremos ter o ponto mínimo. E esse ponto mínimo também tem um valor mínimo, que é determinado também pelo y do vértice. Opa, professor, agora complicou tudo. Como é? Quer dizer que o y do vértice tanto vai ser o valor máximo como o valor mínimo? Isso mesmo. Quer ver uma coisa? Se eu pedir o tempo máximo, y do vértice. Se eu pedir a altura mínima, também é o y do vértice. Titio, e quando é que vai ser o x mesmo? O x é quando eu pedir algo para atingir o máximo ou o mínimo. Quer ver um exemplo? Quanto tempo é necessário para atingir a altura máxima? Eu estou pedindo a altura máxima? Não, eu estou pedindo o tempo para alcançar a altura máxima. Então, esse cara que eu vou encontrar seria o x do vértice. Show de bola? Mas, professor, peraí. O senhor falou aqui do y do vértice e do x do vértice. Eu não estou lembrado, não. Como é que a gente calcula o x do vértice e o y do vértice? Vou te lembrar, tá certo? Pega a canetinha aí e copia. Olha só. O x do vértice, tio, é menos b sobre 2a e o y do vértice, tio, menos delta sobre 4a. Entenderam a jogada? Então vai ficar fácil você resolver as questões desse capítulo. Show de bola? Então vamos lá, galerinha, resolver os dois exemplos que o titio escreveu aqui na lousa e você aí em casa vai acompanhar comigo e vai tentar resolver depois sozinho ele, tá bom? Vamos para cá, titio. Primeiro exemplo. Uma parede de tijolos será usada como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados serão utilizados 400 metros de tela de arame, de modo a produzir a área máxima. Opa, titio, ele quer que produza a área máxima. A pergunta é, qual é o quociente? Opa, quociente, divisão entre o lado maior e o lado menor. Lógico que ele está se referindo ao terreno, tá bom, titio? Ao curral. Galerinha, primeira coisa, ele fala que esse curral ele é retangular. Então vamos desenhar um retângulo. Daqui o retângulozinho, titio, show de bola. Só que ele diz que vai utilizar uma parede como um dos lados. Posso pegar essa parede aqui, ó, e colocar como um dos lados. Titio, ó,
Aí eu te pergunto, eu vou ter que cercar com arame, vou ou não vou? Vou. Eu vou usar arame onde tem parede? Lógico que não, vou usar o arame nos outros lados. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que esse lado mede x e esse lado mede x. Por que os dois medem x? Porque ele fala que o curral é retangular. Muito bem, então esse lado o titio vai chamar de y, que é o mesmo daqui. Show de bola? Galera, como ele está falando de área, vamos calcular a área. A área é um lado vezes o outro. Então, eu posso dizer que é x vezes y, ou y vezes x, tanto faz. Tio, mas cadê as outras informações? Olha, ele te falou. Ele falou, tio, que a gente vai utilizar 400 metros para cercar. Então, isso mais isso tem que dar 400 metros. X mais x... Vamos lá? 2x mais o meu y tem que ser igual a 400 metros. Legal, titio. E agora? E agora eu vou isolar o y, deixando 400, passando para o outro lado, ó, menos 2x, e vou substituir nessa outra equaçãozinha aqui. Por quê, professor? Para a gente poder trabalhar com uma variável só. Então, vamos lá? Vai ficar, titio, x que multiplica. Quem é o y? 400 menos 2x igual a... Galera, eu não vou ter que multiplicar o chuveirinho aqui? Vou ou não vou? Vou. Então vamos fazer o seguinte, para ficar já na ordem, tá certo? Bem bonitinho da equação da função quadrática, eu vou multiplicar logo por aqui. X vezes menos 2x fica menos 2x ao quadrado mais 400x. Tio, eu notei uma coisa. Ah, eu sei que você notou. Esse A aqui, ó, negativo. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Muito bem. Se ela é voltada para baixo, titio, ó, carinha triste, a gente tem ponto máximo. Por isso que ele pediu área máxima, porque eu vou ter o valor máximo. Show de bola, gostei de você ter notado isso. Mas, tio, nessa questão, ele não está pedindo área máxima, ele quer que obtenha área máxima. Ele quer que você encontre os lados, os valores dos lados, para que tenha área máxima. Então, vamos encontrar os valores dos lados, vai ser o x do vértice. Vamos lá. X do vértice, professor, menos b sobre 2a. Então, vamos lá. Menos, cadê o meu b, hein? Ó, 400. Menos 400 sobre 2 vezes o a. Quanto é o a, tio? Cuidado com o sinal. Menos 2. Deixa o menos 2 aqui. Então, vai ficar menos 400 sobre quanto? Menos 4. Isso aqui vai dar quanto, professor? 100. Opa, titio, se o x é 100, se a gente substituir aqui para o y, ó, vai ficar 400 menos 2 vezes 100. Titio, quanto é 400 menos 200? 200. Opa, então encontramos lados. O x vale quanto? 100. E o y vale 200. O que ele quer na nossa questão? Ele quer o quociente entre o lado maior, opa, o lado maior, o y, e o lado menor. Então, vamos lá. Se ele quer o quociente, ele quer a divisão. Vamos lá dividir o quociente, titio. Vai ser 200 dividido por 100. Isso aqui vai me dar quanto? 2. Tranquilidade? Show de bola? Tio, coloquei outro exemplo aqui para você, que ele é muito especial. Por quê, professor? Porque aqui vai dar para você diferenciar quem é o x do vértice e quem é o y do vértice. Vamos lá comigo? Sabe-se que o custo C para produzir x unidades de um certo produto é dado por, olha só a função, titio, x2 menos 80x mais 3.000. Nessas condições, calcule. Vamos primeiro analisar essa função. Se você prestar atenção, quanto é o A aqui, hein? É 1. Opa, titio, 1 é positivo. Se o A é positivo, ele é maior do que 0, vamos lá nos gráficos, titio. Se ele é maior do que 0, o gráfico é a concavidade voltada para cima, a carinha sorrindo. E a gente vai ter o quê, hein, galera? Valor mínimo. Muito bem, por isso que ele fala, ó, nos dois itens, a palavrazinha mínimo. Justamente, o meu A é positivo, então a gente vai ter mínimo. Professor, qual dos dois eu vou usar o y do vértice e qual dos dois eu vou usar o x do vértice? Vamos lá. Item A,
calcule a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. Galera, ele está pedindo o custo mínimo? Não, ele está pedindo a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Então, ele está pedindo algo para obter o mínimo. Se ele quer obter o mínimo, então a gente vai encontrar o x do vértice. Vou já calcular com vocês. Galerinha, olha a diferença do item B. No item B ele diz assim, ó, calcule o valor mínimo do custo. Opa, pergunta custo. Ele pergunta curtinho, ó, calcule o valor mínimo. Então será o y do vértice. Show de bola? Então vamos lá, titio. Como é que a gente calcula o x do vértice? Vou continuar a questão aqui com vocês, tá bom? Rapidinho o titio vai apagar aqui para a gente resolver os dois itenzinhos. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso você vai revendo aí, tá certo? Que a gente já viu hoje. Pronto, vamos lá. Então no item A, titio, ele fala o seguinte: a quantidade de unidades produzida para que o custo seja mínimo. Então, titio, ele quer algo para obter o mínimo. Então, x do vértice, que é menos b sobre 2a. Vamos lá, vamos? Quem é o meu b aqui, ó? Menos 80. Vou colocar o menos 80, titio, sobre 2 vezes. Quem é o meu a? 1. Opa, professor, menos com menos dá mais. 80 dividido por 2 dá quanto? 40. 40 o quê, hein, gente? Unidades. Então, ó, se ele, presta atenção na jogada, se ele produzir 40 unidades, ele já vai ter o quê? O custo mínimo. Professor, no item B, ele quer saber esse custo mínimo, tá certo? De duas uma. Ou você acha o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, ou você pode achar esse custo mínimo substituindo o valor do x na própria função. Ficou claro por quê? Porque vai ser mínimo quando o x for quanto? 40. Bora pra cá, titio. Encontrar o delta no cantinho. B ao quadrado menos 4ac. O delta vai ser igual. Titio, olhando lá para a nossa questão. Quanto é o B? Menos 80. Eita, ao quadrado. Menos 4 que multiplica o A, 1. O meu C tá bem aqui, ó. 3.000 vezes 3.000. Titio, vamos lá. O delta vai ser igual. Menos, se a base é negativa elevado ao expoente par, automaticamente fica positivo. Vamos lá. 80 ao quadrado, titio. Presta atenção na jogada. Você concorda comigo que 80 é 8 vezes 10? Sim. Então, 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. Vezes 64, coloca os dois zerinhos aqui. Show de bola? Professor, presta atenção. Menos com mais, menos. Com mais, continua menos. Titio, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Coloca os 3 zeros. Tranquilo? Vamos lá, professor. Delta vai ser igual. Quem é o maior? O 12.000. Vou pegar o sinal dele, vai ficar menos. Titio, 12.000 menos 6.400. 12.000 menos 6.400, 5.600. Tio, o delta deu negativo. Não tem problema, que a gente não vai calcular nada com o delta em si na raiz. A gente vai substituir lá. Logo, ó, o menuzinho vai deixar ele positivo. Então, vamos lá. Menos, quem é o meu delta? Menos 5.600, titio. Dividido 4 vezes o A, que é 1. Olha só, ó, menos com menos, mais. Ficou 5.600 dividido por 4. Opa, professor, como é que eu vou fazer uma contazinha dessa tão grande? Tem problema não, cara. Tu pode dividir só os 56 por 4 e aí acrescenta os 3 zeros. Vamos lá, ó. 56 dividido por 4. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 5, sobrou 1, abaixou o 6. 16 por 4 dá um 4. Então, se você dividir isso por 4, vai ficar 14. Coloca os 3 zeros. Ah, professor, então presta atenção na jogada.
O custo mínimo daquela empresa lá, que tem essa formulazinha, vai ser 14 mil, quando ela produzir o quê? 40 unidades. Show de bola? Agora o que é que você vai fazer em casa? Vai pegar os exercícios, tentar resolver passo a passo. Se não entendeu, volta lá para o comecinho da aula que vai dar tudo certo. Show de bola? Até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu!